Amazônia, 25 milhões de habitantes. Brancos, índios, negros, uma miscigenação. Amapá, 700 mil habitantes. Uma população composta de descendentes de brancos, de índios e de negros. Estamos na Fortaleza de São José de Macapá, um marco importante da cidade. E aqui estamos para começar a falar dos negros do Amapá. Esta fortaleza que teve o trabalho da força escrava, dos negros que por aqui chegaram, ainda lá em meados de 1751, vindos do Rio de Janeiro, da Bahia, vindos da África, e aqui chegaram e começaram a construir a sua história. Esta história que neste programa de hoje vamos contar para vocês. A história precisa ser contada por aqueles que vivenciaram a história. As gerações foram se sucedendo. E temos aqui parte dessa geração, em que podemos dizer que aqui se constrói a história de um povo. E eu quero começar perguntando aqui para a Luísa. Luísa, como é que é estar aqui nessa Fortaleza de São José de Macapá, quando você sabe que muitos daqueles, lá bem atrás no passado, que são os seus ancestrais, ajudaram a erguer isso aqui? O negro, quando veio aqui para o Amapá e aqui para trabalhar aqui dentro da Fortaleza, são aqueles negros que perderam a base familiar. Teve o seu pai, os seus pais divididos, seus irmãos divididos, e para cá sabe lá de que rumo vieram para trabalhar aqui na construção da Fortaleza. Mas a Fortaleza existe, e aqui foi uma batalha muito forte. Sabe lá quantos negros não morreram dentro dessa construção, quantos indígenas, né, não morreram por conta da construção. Desde a travessia lá da região da Pedreira, né, até a construção da Fortaleza, trazendo as pedras. Essa história linda e ao mesmo tempo triste, que garante para o Estado e para este forte o título da maior maravilha, né, do Brasil. Uma das 7 maravilhas do Brasil. Mas eu quero perguntar aqui para o Rildo, como é que hoje vive essa população negra no Amapá? Melhorou alguma coisa nos últimos tempos ou ainda o sofrimento é o mesmo? Jorge, a gente às vezes sofre ainda, nós sofre na pele, porque o nosso negro está lá nas comunidades e políticas públicas voltadas para as nossas comunidades quilombolas são poucas. Mas eu tenho certeza, Jorge, que dias melhores virão para as nossas comunidades quilombolas. O negro, eu acho que o negro é força, é raiz. Eu acho que toda essa resistência da Fortaleza, toda essa energia positiva que aqui a gente tem, com certeza o nosso negro quilombola está hoje dizendo: um dia eu vou ver se é Amapá brilhar e dizer: eu sou amapaense, eu gosto da minha terra. Pedro, tudo começou aqui, os primeiros negros vieram para construir esse forte, mas daqui alguns começaram a escapar e ir para alguns outros locais e formar as comunidades que nós temos hoje, as comunidades quilombolas. Como é que se deu essa fuga? Como é que conseguiu formar essas comunidades todas hoje no estado? Olha, Jorge, eu vou começar a responder para vocês dentro. Para onde tu vai, rapaz? Por esse caminho sozinho. Vou fazer minha morada lá nos campos do Laguinho. Esse refrão desse lado de Mar Abaixo, ele retrata muito bem a nossa história. Essa nossa vinda da África, forçadamente, né, para compor aqui o estado do Amapá, para vir construir a Fortaleza de São José de Macapá. Essa fuga dos negros da Fortaleza de São José para a redondeza da cidade de Macapá, criando esses polos comunitários. Tudo isso, né, remete a uma grande saudade, né? Hoje, nós estamos revivendo o nosso passado, resgatando as nossas origens. A primeira comunidade foi a do Curiaú. A primeira comunidade titulada, né, uma comunidade quilombola identificada no estado do Amapá, que se autodenomina, né, se auto-identifica a comunidade quilombola. Então o Curiaú é uma referência cultural, é uma resistência negra. O estado hoje, ele pode dizer que ele se curva, porque ele não tem como negar que a presença do negro no estado do Amapá ela é forte, né, ela é muito grande. Então essa saída daqui, quando uma das saídas também muito forte, foi quando o Janari fez aquele convite, né, para a população negra sair do centro da cidade. Né? E se formou o bairro do Laguinho. Bairro do Laguinho, né? Bairro da favela. Convidou os negros, construiu aqueles Convidou eles a se retirar da frente da cidade. Né? Que ali na frente da cidade não tinha mais lugar para negros, sim para o segmento não negro. Então estava chegando os doutores de Brasília, os doutores do Rio de Janeiro,
ocupar aqueles bangalô ali no centro da cidade. Então os negros saíram dali mais uma vez e foram se localizar na periferia. E assim tem sido a história do negro, né? Construiu a fortaleza, mas não pôde, né, comemorar nada porque foi forçadamente, foi trabalho, foi luta, foi suor, foi sangue. Tem muito sangue do negro aqui, moldurado nessas pedras, né? Muitos negros se quebraram aqui no meio do caminho, vindo da região da Pedreira, passando pelo Cureu com aquelas pedras na costa, para construir esse monumento que é aqui. Então o negro hoje ele é resistência, o negro ele é saudade, né? Essa saída, né, do negro hoje é a saída pela política da inclusão social, é poder fortalecer o negro dentro da sociedade, né? Isso é que nós estamos buscando e retratando hoje, né? Resgatar, recontar essa história para a sociedade, seja uma história antes que o negro possa ser bem visto no livro didático, dentro da política, dentro da sociedade, né? Que o negro não pode só ser visto como dançador de marabás, mas sim o corpo que dança tem que ter a cabeça que pensa. Marcão, você tem uma visão de quem veio do estado do Rio de Janeiro e tem a visão do estado do Amapá. Esses dois estados tiveram um tratamento diferenciado para a política do afrodescendente? Não, a questão do afrodescendente no Brasil, elas se atraem, elas quase se igualam as mesmas coisas, porque na realidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi capital, né, no tempo antes da República, tudo, no Império, quer dizer, o negro veio da escravidão e era ali que se instalou, né, a colônia, né, o governo português. Tem essa diferença daqui, mas a diferença na realidade ela representa porque o negro lá ele teve a mesma condição, ele foi excluído depois da abolição da escravatura, ele foi para as favelas, foram para a periferia, foram para os morros, veja hoje. Hoje no Rio de Janeiro tem mais de 500 morros, né? E em termos cultural, o Brasil tem a elite brasileira, ela sempre aceitou a relação do negro na questão do que é exótico, do que é folclórico. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem um carnaval, né, que hoje é para o mundo inteiro, quer dizer, veio das raízes da senzala, veio do negro. Aqui no Amapá a gente encontra uma preservação, ou seja, uma identidade mais forte, eu vejo nessa questão, através dos quilombos, que é uma política que, por exemplo, eu vivi no Rio de Janeiro e quase não se falava em quilombo, né? A questão era a favela. Quer dizer, a população quilombola, acho que hoje ela reflete muito mais essa identidade, essa resistência do povo africano, realmente, do seu modo de existir, do seu olhar, do seu modo de viver, da sua visão de mundo. Então, eu acho que hoje, aqui no Amapá, isso aqui, ele se caracteriza de uma forma mais africana. Mas, mais no geral, forte. os problemas de lá são os mesmos daqui. Mas as soluções são as mesmas? Olha, na realidade, o grande problema do negro são o que diz, ou seja, o negro foi colocado à margem por uma questão da elite brasileira que resolveu fazer, né, o embranqueamento da população, ou seja, o negro, depois da abolição, ele não serve para um país desenvolvido, que seja bem desenvolvido no primeiro mundo. Então trouxeram a imigração, trouxeram o europeu para cá. Então ele foi excluído do processo do Estado brasileiro. Então da política de educação, de saúde, de habitação, de trabalho. Então, aqui se refere... Mas a pior exclusão foi a educacional. É educacional. A educação... Porque é esta que faz a diferença hoje na nossa sociedade. Porque, veja bem, a educação dentro da sociedade que nós vivemos é um mecanismo de se romper o ciclo da pobreza, né? É através da educação que você pode romper. Então, essa exclusão, por exemplo, no Brasil, ela só vem ter a escola pública gratuita a partir dos anos 30. Com Getúlio, que institui a escola pública gratuita, para você ver. Isso aí são 70, 80 anos atrás. Mas tem algumas coisas que ficaram marcadas na nossa sociedade, como a cultura, nessa miscigenação toda que tem, que é muito forte. E no nosso estado, essa cultura continua muito forte, por isso eu vou falar aqui com a minha professora de Marabaixo. Há uns 10, 15 anos atrás, conversando com uma senhora lá do Laguinho, ela me dizia assim, que a juventude tinha vergonha de dançar o Marabaixo, achava que aquilo era dança de pessoas idosas. Ainda tem esse pensamento ou já mudou? Em partes, que hoje a gente sabe que o Marabaixo foi trazido pelos negros escravos quando vieram para a construção desse nosso belíssimo monumento que nós temos aqui, estamos aqui nesse momento, né? E a dança do Marabaixo, para muitos, era tido de um outro ângulo, a gente poderia assim dizer. Mas agora nós já vemos que temos
surgimentos de grupos infantis, justamente que é para a gente incutir nas crianças a valorização da cultura do nosso estado, que é a mais autêntica manifestação cultural que nós temos, que é o Marabaixo, que foi trazido pelos negros quando vieram para a construção da fortaleza. E realmente, às vezes, dizem que é coisa de negro, é coisa da religião de matriz africana, é coisa de Umbanda, essas coisas todas, mas graças a Deus, com nossas manifestações de um modo geral, a gente já está tentando já colocar nas pessoas que a dança do Marabaixo é a cultura, é o que nos identifica. Ou seja, como hoje negro. o povo do Amapá já se orgulha de ter o Marabaixo como uma representação da nossa cultura. Com certeza. Mas daqui nós vamos para o Curiaú. Lá nós vamos ouvir as histórias daquelas pessoas que também vivenciaram isso tudo. Vamos para lá. Estamos na comunidade do Curiaú, mais especificamente no Curiaú de Fora. Curiaú é uma área de proteção ambiental, uma área quilombola. Para cá vieram os negros que se refugiavam quando fugiam do trabalho escravo da construção da fortaleza de São José de Macapá. E aqui nessa comunidade, passados aí algumas centenas de anos, temos as tradições ainda muito fortes, porque aqui estão as famílias dos descendentes desses escravos que para cá vieram e mantém a sua tradição, mantém a sua cultura e mantém a sua forma de viver. Aqui vivem basicamente da agricultura, vivem em função do trabalho que os seus pais, os seus avós já faziam. Mas muita coisa de lá para cá mudou. Outras permaneceram como eram. E nós vamos conversar agora com as pessoas, com os moradores, os mais antigos, os mais novos, para ver que visão eles têm hoje de uma comunidade como esta. Estamos aqui com o seu João da Cruz e com o seu Joaquim, bem em frente à igreja de São Joaquim, que é o padroeiro do Curiaú. Grandes festas aqui são realizadas, não é, seu João? É. Quais são as festas tradicionais daqui? É o batuque. Batuque? Batuque, é. A ladainha e folia do padroeiro. E qual é a sua participação na festa? Olha, no meu caso aí eu tô mestre-sala. O que é que faz o mestre-sala? É cantar a folia e comando com os folião. Seu Joaquim, o senhor também faz a mesma função do seu João? Faço na seguinte forma, a ladainha e sou padrinho da bandeira. Padrinho da bandeira. Tá, eu quero que o senhor conte para mim assim. Hoje, digamos que amanhã é o dia da festa. Como é que começa? Logo cedo, o que é que tem logo cedo? Primeiro, cedo, a gente tem a levantação da bandeira, 8 horas. Levanta o mastro. Não, mastro dia 14. Ah, tá. Levanta o mastro dia 7 horas, dia 14, 8 horas levanta a bandeira, aí vai até dia 18, 6 horas. Quando entra a procissão, logo em seguida a gente arreia a bandeira e entra para a igreja para encerrar a festividade de São Joaquim. Antes disso, a missa também dia 18. E todo dia tem ladainha? Todo dia, do dia 9 até o dia 18 tem ladainha. E como é que é? Dá para mostrar um pouquinho para nós? É assim. Então vamos lá, Pai vamos ver aqui. nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o senhor tem quantos anos? Estou com 90 anos. 90? Vai passar dos 100 e muito, né? Fiz um festejo este ano. Uhum. Matei um boi. Mas o senhor ainda trabalha na roça, não? Trabalho. Trabalha? Trabalho. Já fez muita farinha? Farinha eu já não faço. Só faço plantar e capinar e mando colher. Uhum. Trabalho muito aqui no quintal. Meu quintal, Deus o livre. O senhor sempre morou aqui no Curiaú? Fui nascido e criado aqui no Curiaú. Seus pais também? Meus pais também. Seus avós? O senhor conheceu seus avós? Conheci.
E ele contava a história de como se deu essa construção aí da fortaleza, de como é que vieram para cá os primeiros negros fugidos. Ele contava muita história. O que é que ele dizia? Da fortaleza, meu pai cansava de contar aqui para nós, moleque, este que veio de lá, não sei de onde, que marcou aí desenhou a fortaleza. Construiu a fortaleza. Daí ele foi embora daqui, depois dela pronta, fez uma em São Paulo. E aí cortaram a mão dele, mas assim mesmo com os pés ele gravou, desenhou. Mas a vida antigamente era mais difícil ou hoje está mais difícil? Tá bom pela uma banda, mas pela outra não. Qual é a coisa boa e qual é a coisa que não está boa? Não, a coisa que tá boa, porque hoje em dia tem estúdio em todo canto. Isso é bom. Isso é bom, né? Antigamente não tinha. Não dava pra estudar, não né? tinha. O estudo que eu tive foi trabalhar na roça com meu pai. Mas eu mandei, quando eu me casei, o meu filho não sabe muita coisa, né? Mas eu botei eles para estudar. É a única inveja que eu tenho. Não saber ler. Não saber ler. Mas o senhor não tem vontade de aprender agora? Eu tinha vontade. E por que não aprende? Está enxergando bem ainda? Não. Eu quero que o senhor me convide para o seu aniversário de 100 anos, que eu quero vir aqui com o senhor dançar esse batuque. Será que eu Com alcanço? certeza, é por isso que eu estou pedindo para o senhor me convidar. Tá bom? Vamos conversar com a Núbia, que é professora, uma das professoras aqui da comunidade do Curiaú. Núbia, você é moradora daqui, nascida aqui, e quais são as maiores dificuldades que você, como professora aqui, enfrenta na sua profissão? Na profissão, a maior dificuldade que nós temos é quantas vezes os materiais didáticos. Porque eu acho que essa dificuldade é enfrentada em quase todas as escolas. Então, material didático, às vezes a escola não tem para fornecer para o professor. Quanto às outras dificuldades, a presença dos alunos, isso daí a gente não enfrenta. Aqui temos desde o pré até a oitava série. Até a oitava série. É. Aí tem o modular para o ensino médio? Não. Ou seja, no ensino médio em diante já tem que ir para Macapá. Tem que ir para Macapá. Isso também é um dos problemas que nós enfrentamos aqui, é quanto ao transporte. Porque quando eles chegam na oitava, para passar para o primeiro ano, eles têm que se deslocar até Macapá. E aí o ônibus, nós só temos um ônibus aqui. Quando esse ônibus quebra, aí muitas vezes os alunos não vão para a escola. Agora, Núbia, como é que é essas crianças, esses jovens, como é que eles se comportam nessa questão de tem um mundo moderno, com a influência da televisão, com a influência de todas as coisas do dia a dia, internet e outras coisas mais, como é que se consegue fazer com que essa criança, esse jovem, mantenha ainda as suas tradições, as tradições que nós já vimos aqui na comunidade do Curiaú, como a questão do batuque, do marabaixo, as tradições religiosas. A escola tem algum trabalho voltado para isso? Tem. A escola ela montou na grade das matérias dela a matéria canto de casa. Então essa matéria ela é voltada para trabalhar somente a cultura. Então nós preservamos o batuque, a professora vem para a sala, ela ensina o batuque, ensina o marabaixo. Aí quando há necessidade nós vamos buscar as pessoas lá do Curiaú de Fora, o seu João, para ensinar a ladainha. Então a cultura aqui do Curiaú ela continua sendo preservada. É uma das preocupações da escola é essa. Núbia, obrigado. Eu vou conversar aqui com o seu Roldão. Já me contaram que o seu Roldão conhece toda a história do Curiaú. Seu Roldão, o senhor nasceu aqui? Nasci, sim, senhor. Sua família, seus pais? Minha família, meus pais. Avós? Meus avós, bisavós, eles vieram da África, né? Isso foi na época que os africanos, eles vieram fugidos daqui da banda do Mazagão. A sua família veio do Mazagão. Foram os primeiros que chegaram aí para... Não foram da Fortaleza? Não, meus bisavôs, meus tataros vieram. Então eles se apoderaram bem ali próximo, nós temos a igreja de Santo Antônio. Eles fizeram uma casa que nome Casa Grande. E essa Casa Grande, eles moravam 7 irmãos. E esses 7 irmãos, todos eles produziram.
e casaram primo com primo, que era para fazer só uma família. E hoje nós temos uma comunidade grande, como vocês estão vendo, e a gente está distinguindo a nossa realidade. Não é mais aquela realidade que nós era. Nós passamos do problema da escravidão para a liberdade. Tem alguma história assim da época que eles eram escravos que a sua mãe e a sua avó contavam? É, porque na época do escravo era o seguinte, que quando chegava assim umas horas, o navio gritava lá no rio. Aí as mães corriam para os filhos, diziam: meu filho, chegou o navio, vão se esconder, porque naquela época era 12 anos que o filho ia para o exército. Dentro desses 12 anos não sabia se ele voltava porque existia a guerra, né? Então nós tínhamos um lugar aqui chamado Fugido. E para ir, os pais levavam os filhos, botavam lá nesse fugido, escondiam eles lá. O que fazia? Quando chegava, descia nesse garapé, lá embaixo, aí que quando chegava a hora, eles iam bem aqui, eles moravam lá mais lá à frente, ele batia na cupima de um pau, pi, pi, pi. Aí os filhos já sabiam que eram os pais que iam levar comida para eles lá. Aí eles vinham... Eles estavam fugindo. Eles estavam fugindo, estavam escondidos lá, para não aparecer por causa de não pegar, que era o tal de pega-pega, né? E era o fugido que a gente dizia. Aí ele batia na sacopema, mas eles vinham de lá por dentro do mato. Aí pegavam o material que a gente levava, que o velho levava, para eles voltavam para lá. Lá, quando era uma hora dessa, eles já tinham jantado. Que quando era 6 horas já estavam na rede, que era para não ter lamparina, que naquele tempo usava-se a lamparina. Mas para não ter a lamparina, porque sempre o avião rodava, para não ver o clarão, dizia ali tinha casa, para não dizer que tinha alguém lá. Então a gente ficava lá até passava a frase. Aí os pais saíam correndo assim por outros interior, buscando mulher para os filhos casar. Porque depois que fosse casado, não ia porque ele tinha responsabilidade. Às vezes a pessoa casava sem ser com aquela mulher, e aquela mulher casava sem ser com aquele homem. Mas como era escolhido por causa do pai, o filho escolheu o casamento, se sujeitava a casar, e que foi o que aconteceu. Com muitas pessoas aqui casaram sem ser a pessoa que era dele casar, mas por causa dele não ir para a guerra, para não acontecer o fato, aí ele casava com a pessoa, visto que não era mulher para ele. Seu Rodão, dá muito peixe aqui? Ainda dá um bocado de peixe, né? Agora está meio difícil, né? Porque o mururé tomou conta, o peixe vive se escondendo, e a gente só se for mesmo de anzol para pegar. Mas agora o pessoal usa mais a maiadeira, né? Que aquele tempo não, nós usava, era a zagaia, o caniço, e esse lago, o nosso facho, era de folha de caranã. Fazia aquele facho e andava faxeando aqui. Depois veio a lamparina, depois veio a lanterna. Hoje já é nos outros as fecas que está dando esse problema. E caça? Caça já teve muito. A caça nós vivia, tanto se a caça ou açaí, o açaí era feito na mão. Como é que era? As nossas mães, nós apanhava, ela amassava no aguidar. Amassava e peneirava numa peneira. Aí nós bebia fresco hoje, amanhã nós já bebia azedo, porque não se tinha geladeira. E a caça ou o peixe se comia fresco no dia que pegava, quando não se salgava. Outro dia ficava salgado, porque não usava geladeira. Aí botava assim no sol, um solzinho desse. Aí quando tinha o açaí ou abacaba, fazia aquele pirão de açaí com abacaba, assava aquele peixe, que era uma maravilha para gente comer. Seu Rodão, obrigado. De nada. Obrigado. Obrigado. O senhor digo eu também para o senhor. É um profundo conhecedor da história do Curiaú. Quando os primeiros habitantes do Curiaú chegaram e viram essa paisagem belíssima, vinham fugidos do trabalho escravo e aqui formaram esta comunidade. Uma comunidade que marca a história do povo negro no Amapá. Este povo que, com a força de seu trabalho, construiu uma cultura belíssima, construiu uma história belíssima, uma história marcada por sofrimento, uma história marcada principalmente pela garra de um povo, herdada de seus antepassados, de seus ancestrais. Cabe a nós, aqui, neste momento, podermos refletir e ter a certeza de que nós temos a responsabilidade de manter isso tudo, de preservar essa tradição, essa cultura e de valorizar e fazer com que toda a discriminação, todas as diferenças, todas as dificuldades que ainda são inerentes a esses fatos históricos possam ser dissipados, para que essa vergonha que ficou marcada na nossa história possa ser definitivamente dissipada e a população
dos afrodescendentes que para cá vieram possam ter o seu lugar na nossa história, na nossa sociedade e conviver, viver em condições de igualdade e de democracia para poder preservar a sua cultura, para poder estar no lugar que merece. Que o povo do Amapá possa continuar sempre